qual o evangelho que você tem recebido hoje. Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo de hoje. Isso significa o quê? Que o que eu vou falar aqui é sério demais. E eu espero que você receba essa palavra com seriedade em sua vida. Porque tanto você como eu não podemos ser enganados, confundidos. Não podemos passar para um outro evangelho em tempo algum, por causa de outras pessoas por aí que infelizmente estão pregando um outro evangelho, que muitas pessoas hoje têm recebido, e a quantidade de pessoas que têm recebido um outro evangelho é muito grande. E esse é o erro gravíssimo, do qual decorre graves e más consequências que estão afetando muitas pessoas. Muitos dos nossos irmãos, infelizmente, estão caindo nessas consequências. Caindo porque não acordaram ainda, não perceberam, não abriram os olhos, não despertaram para esse mal que elas estão acolhendo e até mesmo dizendo amém para isso aí. Infelizmente, chegou a esse ponto. Mas é preciso que alguém possa falar. Baseado em quê? Baseado no que está escrito. Porque eu não posso vir aqui e ficar falando blá blá blá, vários minutos aqui, falando coisas que não têm um fundamento. Porque muitas pessoas falam coisas por aí sem fundamento algum. Porque não estão pregando o evangelho do reino de Deus, estão pregando um outro evangelho. E as pessoas que estão recebendo esse outro evangelho que é pregado por alguém, essas pessoas toleram essa pessoa de boa mente, sem questionar, sem perguntar. Pelo contrário, elas dizem amém, elas concordam, elas se tornam cúmplices, coniventes desse outro evangelho, que infelizmente tomou conta das denominações que são os templos construídos por mãos humanas. Essa é a grande realidade. E essa realidade está afetando muitas vidas negativamente. Porque outro evangelho é algo inconveniente. Não é algo próprio para os santos. Não é algo próprio para a igreja. É algo impróprio. É algo errado. É algo perverso. E sendo algo impróprio, errado e perverso, cada pessoa deveria entender isso para não ser levado ou arrastado por homens pervertidos que induzem pessoas ao erro por causa desse outro evangelho que eles pregam, que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Isso é um fato. Então, quando eu disse aqui no início qual é o evangelho que você tem recebido, isso já aconteceu alguma vez. Se você ler as Escrituras, leia na Epístola de Paulo aos Gálatas, que aliás eu vou ler aqui, porque isso aconteceu lá. Alguém chegou pregando outro evangelho. E muitas pessoas que tinham recebido o evangelho de Cristo passaram depressa para esse outro evangelho. Passaram muito depressa para outro evangelho. Foram seduzidas muito rápido demais. Se deixaram envolver e se herdar por outro evangelho rápido demais. Essa era a questão ali na igreja da Galácia, que aconteceu mesmo. Eu vou ler aqui o texto, direto da fonte, para que você hoje, no século XXI, no ano de 2023 e daqui para frente, possa entender que você também pode estar nessa mesma condição. Você pode ter já passado para outro evangelho há muito tempo e não ter percebido ainda. Não ter caído na real de que você, infelizmente, foi enganado. Então, é preciso falar sobre esse negócio, sobre essa questão, para ver se alguém aí possa entender que está numa condição de ter passado para um outro evangelho e possa retornar à sensatez, se purificar esse erro e voltar para o evangelho de Cristo, que é o evangelho genuíno,
puro e simples. Então, eu vou ler aqui o texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, para você entender se isso está acontecendo com você hoje também. Está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Onde está escrito assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo estava admirado com o que estava acontecendo ali, porque ele se admirou que os irmãos da Galácia passavam tão depressa para outro evangelho. Esse foi o erro que eles cometeram. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Alguém pode passar para outro evangelho? Não, ninguém pode. O que é preciso acontecer é que tanto você como eu devemos permanecer no evangelho de Cristo Jesus. Esse é o evangelho suficiente para mim e para você. Não precisamos de outro em tempo algum. Qualquer outro é errado. Qualquer outro vai nos desviar da verdade. Qualquer outro vai fazer, tanto você como eu, cair de nossa firmeza na graça de Cristo. Esse é o perigo espiritual. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, pessoal, dá para se perceber isso claramente. Senão que há alguns que vos perturbam. Naquela época, na igreja da Galácia, tinha muitas pessoas perturbando aqueles que receberam o evangelho de Cristo. Como hoje também acontece. Aliás, hoje existem muitos que estão perturbando as pessoas que um dia receberam o evangelho de Cristo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje, já dá para se perceber que muitos perverteram sim o evangelho de Cristo. Agora eles estão pregando um outro evangelho, um evangelho diferente. Um evangelho que é inconveniente, é errado, é perverso demais. Estraga a vida das pessoas, apodrece, prejudica, faz a pessoa cair, faz a pessoa tropeçar, faz a pessoa errar, se desviar da verdade. E muitas pessoas, infelizmente, estão nessa condição hoje, muitas mesmo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, preste atenção a partir de agora, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, é amaldiçoado. Aquele que prega outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Mesmo que seja um anjo vindo do céu, mesmo que seja Paulo e outras pessoas aqui que estavam evangelizando com ele, mesmo se fossem essas pessoas, ou um anjo, que pregasse um outro evangelho que vá além do que eles tinham pregado, seja anátema, seja maldito. Seja maldito o anjo, seja maldito Paulo, seja maldito seja quem for. Não importa se é pastor, bispo ou apóstolo. Não importa se é você ou eu. Seja anátema sim, maldito. Se eu vier aqui pregar outro evangelho, eu sou maldito. Você pode me chamar de maldito. Porque essa é a minha condição de maldito. Porque eu estou pregando outro evangelho. Então, eu posso ser maldito sim. Você pode me chamar de maldito, eu vou aceitar, eu vou entender. Porque essa é a verdade. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, qualquer pessoa hoje
no século XXI, que prega para você um outro evangelho que vá além do que você recebeu um dia, seja anátema. Essa pessoa é maldita, porque ela está pregando um outro evangelho. Além dela estar totalmente errada, pregando outro evangelho, ela quer pregar um outro evangelho para você também receber esse outro evangelho. E assim, tanto você como ela se tornarão malditos. Essa é a realidade. Será que muitos hoje não se tornaram malditos por causa disso? Essa é uma questão a se pensar no século XXI. Porque a quantidade de outros evangelhos que existem por aí, sendo pregados, sendo recebidos, é muito grande. E tanto aquele que prega como aquele que recebe é maldito. Porque se deixou envolver e se enredar por um outro evangelho que foi muito além mesmo do evangelho de Cristo. Muito além. Muito além em sentido negativo, em sentido errado, em sentido de ser uma grande porcaria, imundícia, da qual é digno de ser chamado de maldito quem faz tal coisa. Então, é preciso pensar e parar, é preciso parar e pensar nessa questão hoje, porque o que vemos aí nas denominações é uma grande quantidade de outros evangelhos. São outros evangelhos variados, diferentes, opostos, totalmente opostos ao evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é suficiente para a sua vida e para a minha vida, para nos mantermos de uma forma que possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Porque Ele que iniciou a pregação do Evangelho do Reino de Deus, Ele quer que você e eu estejamos no Evangelho do Reino de Deus e possamos defender o Evangelho do Reino de Deus a todo custo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, nem você nem eu podemos, em tempo algum, aceitar outro Evangelho. Não podemos dizer amém para isso em tempo algum. Não podemos dar uma palavra de aprovação e concordância a outro Evangelho em tempo algum. Porque esse outro Evangelho contamina nosso corpo, alma e espírito. Nos afasta da verdade. Vai pouco a pouco nos destruindo, nos arrastando para a ruína e perdição. Esse é o final daqueles que infelizmente se deixam levar ou se deixam ser induzidos pelo erro desse outro evangelho. Então, o fim é perdição, o fim é morte. Separação total de Deus. É isso que vai acontecer com aqueles que insistirem no erro dessa mentira. Tem pessoas que estão completamente cauterizadas por causa do outro evangelho. Pessoas que ensurdeceram os ouvidos por causa de outro evangelho. Pessoas que tornaram seus corações duros como um diamante por causa de outro evangelho e já não se deixam admoestar, exortar. O que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão achar que é besteira. Olha lá, ele está tentando nos desviar desse outro evangelho. Muitas pessoas vão pensar assim, porque a consciência, a mente dela já está cauterizada por isso do evangelho. E elas se recusam a dar ouvidos à verdade por causa disso. Principalmente a verdade da palavra do evangelho. Então, esse perigo gravíssimo está acontecendo com muitas pessoas hoje. Infelizmente, mas eu espero que em nome do Senhor Jesus, alguém possa ouvir essa mensagem. E que essa mensagem possa fazer muitas pessoas caírem em si, caírem na real, retornar à sensatez e ver o erro em que caíram. Porque ainda dá tempo de voltar. Ainda há tempo de se arrepender e se converter. Ainda há tempo de dar um giro de 180 graus e voltar para o Evangelho do Senhor Jesus, que é o único e perfeito Evangelho pelo qual você tem que viver. Faça tudo por causa desse Evangelho até o fim de sua vida, que você vai ser recompensado por isso. Então, agora eu vou ler aqui uma letra que eu escrevi há algum tempo atrás, que se chama
vou até colocar aqui na frente, ó, teu evangelho. Dá para ver aí? O nome dessa letra se chama teu evangelho. Então, eu vou ler aqui. É uma letra simples, mas que fala sobre essa questão. Onde está escrito assim, ó. Teu evangelho não se foi. Tu o revelou genuíno a mim. Vou defendê-lo por onde eu for, mesmo arriscando a minha vida. Todo o tempo em que eu viver, dele eu não vou me envergonhar, pois sei que ele é o teu poder, para que todo o que nele crê possa se salvar. Minha missão é fazer sua mensagem conhecida e ver a conversão do pecador, de quem o Evangelho de Cristo alcançou. Nas nações ele vai entrar, sobretudo em poder. Não há força que possa resistir ao Evangelho do Reino de Deus, que está dentro de mim para sempre. Debaixo do sol vão te anunciar, e em todo lugar se poderá ouvir que os que creram no Evangelho do Senhor, logo ao seu encontro irão subir, e que ninguém hoje que se tornou seu filho possa se afastar da esperança do Evangelho de Cristo. Então, eu espero que as pessoas hoje não se afastem da esperança do Evangelho de Cristo. Mas para isso acontecer de fato e verdade, com sinceridade, as pessoas têm que jogar fora esse lixo que se chama outro Evangelho. Isso não serve para a sua vida. Ele te contamina, ele te enche de imundície, ele perverte os seus sentidos, a sua mente, seu coração, seu corpo, alma e espírito são prejudicados por causa disso. Então, não faz sentido ninguém permanecer com um coração impenitente por causa desse outro evangelho. Porque é isso que esse outro evangelho faz. Cega o entendimento das pessoas para que elas não deem mais valor ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque esse outro Evangelho contamina as pessoas de forma muito errada. E isso causa nas pessoas várias coisas erradas, várias más consequências, que só podem ser quebradas quando alguém decidir firmemente voltar para o Evangelho de Cristo Jesus, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. Então, eu espero que essa mensagem possa surtir esse efeito em sua vida, para que você, a partir de agora, possa voltar para o Evangelho de Cristo. Esse foi o intuito de Paulo ter escrevido essa epístola para a Igreja da Galácia, para que a Igreja da Galácia voltasse novamente para o Evangelho de Cristo Jesus. Porque eles cometeram o erro de passar tão depressa para outro Evangelho, que estava estragando a Igreja. Hoje existem muitos evangelhos estranhos por aí, que estão estragando a Igreja hoje. Esses outros evangelhos são fermentos que estão apodrecendo a Igreja hoje, infelizmente, porque a Igreja se deixou entrar dentro de templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, que é onde muitos pastores, bispos e apóstolos fazem a pregação de um outro evangelho, diferente, misturado, deturpado e pervertido. Então, eu espero que as pessoas agora possam, ou melhor, eu espero que as pessoas agora possam voltar para o Evangelho de Cristo e nunca se afastar da esperança do Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem de hoje para a igreja e eu espero que todos possam ouvir isso, porque é uma mensagem simples e curta, baseada no texto que eu li aqui e que tem o objetivo de fazer as pessoas
voltarem para o Evangelho de Cristo, porque ainda há tempo de fazer isso. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.